BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Um paralegal em escritório de advocacia é um profissional de apoio que atua na preparação e organização de documentos jurídicos, realização de pesquisas legais, acompanhamento processual, controle de prazos e auxílio na elaboração de contratos, petições e relatórios, sempre sob a supervisão de advogados. Sua função é garantir eficiência e agilidade nas demandas do escritório, permitindo que os advogados concentrem atividades estratégicas, audiência e atendimento direto aos clientes. E este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Bruno Romano, paralegal sênior imobiliário no Lefosse Advogados. Formado em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, Bruno é um profissional com um perfil multidisciplinar, orientado a resultados e desafios, com uma trajetória desenvolvida na área do direito. Bruno, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Gabriel, obrigado pelo convite. É uma honra aqui poder estar compartilhando com você e com quem está nos ouvindo todos os ensinamentos que eu já tive aqui e o que a gente ainda vai aprender. Valeu, Bruno. É isso aí, cara. E a gente chegou a trabalhar junto no escritório, na época era o Nogueira Elia, Laskowski e Matias. Exato. É um prazer estar podendo te rever de novo aqui, cara. Não, que ótimo, fico feliz. Fechou. E, Bruno, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você veio parar no direito, como você foi parar no Lefosse, conta aí pra gente. Olha, a trajetória profissional ela é um pouquinho conturbada. Eu venho de uma família em que a grande maioria das pessoas é voltada para a área da saúde. Então eu sempre tive ali uma sardinha puxada para ir para o lado da saúde. Então, por incrível que pareça, eu cometi a loucura de fazer 6 meses de faculdade de odontologia. E não deu certo. Não deu certo, não funcionou. Era muita farmacologia, muito dente, não dava. Sempre fui uma pessoa muito expressiva, muito comunicativa, então colocar uma máscara, fazer com que a pessoa que esteja comigo fique de boca aberta, sem pronunciar uma palavra sequer, para mim era o maior martírio da face da terra. E aí eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Então eu fui, alguns amigos de colégio foram seguindo as suas trilhas. E eu fui perguntando, fui entendendo, até que eu cheguei no direito. E ali eu deslanchei. Então, desde o primeiro semestre, sempre trabalhando em escritórios de advocacia. Nunca tive a oportunidade de trabalhar no Poder Judiciário ou para algum órgão público, mas sempre fui voltado ali para os escritórios, tanto na atuação contenciosa, quanto na atuação consultiva, no começo da faculdade, né? Então, foi assim que eu cheguei no direito. Fui perguntando para as pessoas e entendendo o que elas estavam fazendo. Acho que foi a melhor pesquisa de campo que eu fiz na minha vida até hoje, foi essa, para escolher efetivamente o que eu queria ser quando eu crescesse, né? E aí você passou por alguns escritórios até chegar no Lefosse, certo? Sim, exato. Muito legal. E, cara, como que você descreveria, em linhas gerais, qual que é o seu trabalho como paralegal, e principalmente no escritório grande de advocacia, que nem é o Lefosse? Cara, o paralegal hoje, ele é um indivíduo completamente multidisciplinar dentro do escritório. Nós temos aí várias frentes em que um paralegal ele pode trabalhar hoje. Então, a gente tem ali diversas conformações de áreas em que esses paralegais se encaixam. E aí a gente pode exemplificar em uma equipe dedicada, e aí eu me coloco como exemplo. Nos meus últimos anos de faculdade, de trajetória profissional, eu sempre estive muito próximo do direito imobiliário, tanto consultivo quanto contencioso, e nele eu me desenvolvi. Então, hoje, eu atuo como paralegal numa área dedicada, dentro da prática jurídica imobiliária do escritório, né, do Lefosse Advogados. Mas existem também aqueles paralegais que estão ali, que podem atuar de forma transversal, né? Ou seja, a gente consegue colocar a relação entre departamentos, entre áreas. Então, é uma pessoa que vai entender absolutamente de tudo e vai conseguir
ter projeção, ter trabalho em todas essas áreas. O Paralegal hoje, ele é uma ferramenta de otimização de trabalho. Ele pode ser considerado como uma pessoa que vai otimizar custos e vai trazer ali um benefício para o escritório e também para o cliente, porque vai sair ali num trabalho algo mais dedicado e mais barato, né? Isso eu acho que a gente sempre vai pontuar aqui que o Paralegal ele traz aí uma economia tanto para quem contrata quanto para quem ele está trabalhando, né? Em ambas as frentes. Que legal, Bruno. E para você, quais são as habilidades que você acha mais importantes para ter sucesso nessa carreira? Um Paralegal hoje, para mim, é primordial e eu entendo que seja o topo da pirâmide ter uma boa comunicação. A boa comunicação, ela é um dos pilares aqui para que um paralegal consiga desenvolver a sua atividade dentro de um escritório de advocacia ou até mesmo em um departamento jurídico, né? Até porque paralegal hoje ele não é só voltado para um escritório de advocacia. A boa comunicação faz com que todo o trabalho seja desenvolvido com paralegais aqui, laterais, ou até mesmo com superiores, advogados júniores, plenos, sêniores, counsel, sócios. Você também vai tratar com a área de business service, por exemplo, de um escritório, o financeiro, a controladoria. Então, você precisa estar muito bem ambientado, ter uma boa comunicação para que você consiga desempenhar a sua função ali de forma plena, né? E aí, sendo um pouco mais específico, se a gente for aqui montar uma pirâmide de habilidades, né, a primeira seria a boa comunicação, e aí, na sequência, a gente vem com as questões, as habilidades socioemocionais, ou seja, como você vai lidar com a outra pessoa, porque você não desempenha um trabalho sozinho, você vai ter uma equipe, né, e isso é muito importante, porque esse relacionamento, ele precisa fluir, ele precisa ser constante e as pessoas precisam ter ali as habilidades necessárias para poder lidar com situações mais simples e também as situações mais complexas, as mais adversas possíveis, em que os nervos de todos vão estar à flor da pele. Então você precisa ali entender e mensurar como que você consegue trazer uma solução para o problema que aquela pessoa te traz. Né? Apesar de ser ali um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe, você tem algumas particularidades, você tem algumas funções específicas para que você consiga tracionar o trabalho. Então, gerir essas emoções, gerir as pessoas que estão próximas a você, esse relacionamento é muito importante. Essa habilidade socioemocional, para mim, seria a segunda nessa pirâmide de habilidades. Sequencialmente, a gente tem aqui a habilidade jurídica. A habilidade jurídica, para mim, ela não está no topo, porque ela vai sendo adquirida conforme você vai se desenvolvendo. Então, essa habilidade jurídica, você vai adquirir ela nos estágios, você vai adquirir ela na faculdade, você vai adquirir ela com os colegas, com os amigos, e isso vai engrandecendo o profissional. Então, a habilidade jurídica, ela é necessária, ela é precisa, porque você vai auxiliar na elaboração de pesquisa, controles de prazos, auxílio na elaboração de contratos, petições, relatórios. Então, você precisa entender do que você está falando, do que você está escrevendo, para que você entregue algo minimamente de qualidade, né? Acho que a gente pode colocar aqui em xeque a qualidade do que você entrega. Então, o conhecimento jurídico ele vai ser desenvolvido ao longo desse caminho, é uma habilidade que está sempre sendo desenvolvida, ela é constante, então a gente não vai ficar engessado só com aquilo sempre, não vai ser uma atividade estática, então a gente precisa ter essa habilidade sendo desenvolvida constantemente. Uma próxima habilidade que um paralegal precisa ter é de gestão. A gestão é muito importante, porque aqui a gestão ela é muito abrangente. Então, a gente fala de gestão de tempo, gestão de documentos, gestão de prazos, gestão de pessoas, gestão de clientes. Então, aqui a gente abrange, a gente tem um leque muito grande quando a gente fala de gestão. E cada tipo de gestão vai trazer sua particularidade, né? A gente não tem como abordar todas, mas os paralegais, eles precisam ter aqui o mínimo do senso de gestão das coisas, para que
a atividade seja organizada, os fluxos sejam seguidos, os procedimentos, né, que exista uma criação de processos, de procedimentos, que um paralegal consegue suportar e auxiliar todas as pessoas que estão ao lado dele. E acho que, por último, e não menos importante, é a habilidade tecnológica. Hoje a gente vive em um período em que a tecnologia tomou conta de absolutamente tudo, né? Então, a gente pode exemplificar aqui que existem plataformas de inteligência artificial que geram contratos, tem plataformas que geram petições, que geram relatórios, e por aí a gente vai. A gente precisa ter um conhecimento mínimo tecnológico, e aí eu digo mínimo porque, para mim, ele está aliado junto com o conhecimento jurídico. Ele não vai ser engessado, ele se atualiza a cada dia. Então a gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que sentar e entender como funciona, para que funciona e por que funciona. Porque senão, se a gente for deixar a vida levando, a gente só vai fazer algo no automático sem entender o racional da coisa, o por trás. Então a gente tem aí diversas ferramentas tecnológicas que vêm para auxiliar a gente, principalmente nessa questão de elaboração de contratos, petições, que eu imagino que seja o enfoque da atuação do paralegal, né, que está ali ou no consultivo ou no contencioso. Acho que de habilidades, acho que a gente consegue se cercar dessas daqui sem entrar nos diversos pormenores de cada uma. Sensacional, Bruno. E, Bruno, eu queria saber, na sua opinião, qual a maior contribuição que o paralegal traz para o escritório? Olha, Gabriel, a contribuição que um paralegal traz, ela é bem diversificada. Hoje a gente tem no mercado uma área em que o pessoal tem estudado bastante, chamada de Legal Operations. Em alguns lugares nós vamos encontrar como Legal Ops, outros como Legal Operations, outro como Controladoria Jurídica e outros como Paralegais. Se você for olhar friamente o que cada um desempenha, né, quais as atividades cada um ali desenvolve, a gente vai chegar na mesma essência. Por caminhos diferentes, mas a gente vai chegar na mesma essência. E a contribuição aqui do paralegal para um escritório de advocacia está muito focado na vertente em que ele está encaixado. Hoje a gente tem aqui duas vertentes. Eu tenho uma vertente operacional, que é aquela pessoa que vai pagar guia, vai fazer controle de prazo, vai fazer registro interno, vai alimentar sistema interno, vai ter algo mais maçante, vamos dizer assim. E eu tenho aquele paralegal que vai contribuir de forma estratégica. Então, ele tem a visão de desenvolvimento do negócio, ele tem a inteligência jurídica e ele vai atuar diretamente nos projetos, em todas as atividades inerentes aos advogados. Então, eu tenho dois tipos de contribuição distintos, mas que são voltados para a mesma pessoa. E que, no final das contas, vai gerar um ganho de eficiência. Então, a maior contribuição de um paralegal dentro de um escritório de advocacia hoje é o ganho de eficiência. E aí a gente consegue exemplificar esse ganho de eficiência como o ganho lucrativo, né, o monetário. Eu vou vender um projeto, eu vou desenvolver um projeto que está estimado em que seja gasto X reais. Então, se todas as pessoas da minha equipe que vão atuar nesse projeto precisam debitar os seus timesheets, as suas horas trabalhadas, vai ter um alcance desse cap ou desse valor atribuído de forma muito rápida. O paralegal, na maioria das vezes, 99% dos casos, é o que a gente chama de profissional não billable, ou seja, ele é um profissional que não vai dar um custo para o cliente, porque o custo dele é interno, é do escritório. Então, o trabalho que um estagiário, um auxiliar, ou até mesmo um advogado júnior desempenharia num projeto, fica como responsabilidade do paralegal. Então, de pronto, logo aqui no start de tudo, eu já tenho um ganho de eficiência monetário, porque eu estou alocando um paralegal que não vai gastar da hora que eu cobrei
para desempenhar essas funções. Tudo bem, nossa, mas Bruno, existem outros custos relacionados ao paralegal? Sim, mas aqui são custos do negócio, que já estão provisionados dentro do negócio. Então, quando o Uhum. escritório busca um lucro com relação à quantidade de casos em que ele atua, o pagamento do paralegal não está alocado ali, está alocado no desenvolvimento do negócio em si, no desenvolvimento do escritório. Quando a gente tem um projeto em que você vai desenvolver análise de documentos, um controle de documentos, você vai entender, no meu caso, como a situação atual do imóvel, se ele está regular, se ele está irregular, se tudo que concerne ali ao imóvel está de forma correta, você tem uma otimização de eficiência, porque uma pessoa queria gastar o dinheiro disposto neste projeto, não vai precisar. Então, você vai entregar já um, um projeto com 50% do caminho andado, para que o próximo na sua hierarquia revise ou só debata alguns poucos pontos com você para que esse projeto siga, que esse projeto flua. Então, acho que a maior contribuição hoje aqui é o ganho de eficiência, né? A gente simplificou como o monetário, mas tem a eficiência de trabalho, tem a eficiência monetária, tem a eficiência de tempo, né? A gestão do tempo das pessoas. Então, a gente tem aqui como essencial o ganho de eficiência do negócio em si. Sensacional, Bruno. Bruno, eu tô tendo, assim, uma aula com você. Eu tô aprendendo pra caramba e tá sendo muito legal mesmo, assim, cara. Que Eu ótimo. queria, eu queria saber, assim, que conselho você daria para quem deseja seguir a carreira aí como paralegal? A carreira de paralegal hoje, ela não é uma carreira completamente estabilizada no mercado jurídico, né? Quando Uhum. eu trouxe a visão do Legal Operation, a gente tem aqui muito recente essa denominação. Então, nós vamos encontrar escritórios que possuem essa área, nós vamos encontrar empresas que possuem essa área e que ainda estão ali caminhando em passinhos curtos na montagem, na consolidação dessa área. O que é importante frisar é que nem todas as pessoas que são paralegais hoje são formadas em direito. Existem paralegais que são formados em outras áreas, como administração, economia e afins, que atuam na área de paralegal, e aí, voltando, tanto no nicho operacional quanto no estratégico, isso vai depender do desenvolvimento do negócio, para saber onde é que esse paralegal vai se aplicar. Mas acho que o conselho que eu deixo para um paralegal é que essa pessoa seja 100% proativa, que ela consiga entender de todas as áreas possíveis um pouco. Poxa, mas Bruno, aí a gente fica como um profissional que não tem especialidade. Sim e não. Porque a sua especialidade é ser especialista em todas as outras áreas. Então, a gente precisa entender como todas as outras áreas funcionam, porque isso é multidisciplinar. Elas vão se integrar em algum momento. Então, o direito imobiliário puramente consultivo, uma hora vai precisar do direito civil consultivo. A gente vai precisar do processo civil, a gente vai ter contato com um cartório de registro de imóvel e você vai precisar apresentar uma jurisprudência para eles, algum julgado. Então, você tem toda a conexão. Você vai tratar da área tributária, porque você vai tratar de TBI, você vai tratar de TCMD. Nós temos uma reforma tributária aí que está em alta, que vai trazer novos impostos para a área imobiliária, CBS e por aí vai. Então, o maior conselho para um paralegal é esteja ligado a todas as áreas possíveis. Então, essa interdisciplinariedade é muito importante, porque aqui você vai conseguir desenvolver o seu trabalho de forma plena e vai conseguir ter visibilidade não só na área que você procura atuar,
como nas outras áreas também. Então, você vai ser um ponto de apoio, você vai ser um ponto focal para que você consiga ajudar os demais a desenvolver o trabalho, a desenvolver o projeto. Então, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade é necessário e essencial nesse trabalho. Sensacional. Bruno, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Log, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você teria algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre isso. O espaço é seu. Eu que agradeço aqui, Gabriel, a oportunidade de poder trazer alguns insights a respeito do paralegal. Hoje é uma profissão que não é tão consolidada, mas ela é muito importante para o desenvolvimento das atividades nos escritórios e nos departamentos jurídicos. Então, ter a oportunidade de falar para as pessoas o que esses profissionais desempenham é muito legal. Isso me deixa muito contente e eu espero que esse papo breve que a gente teve alcance o maior número de pessoas possíveis. E eu deixo aqui sim os meus contatos para que as pessoas possam me procurar. Acho que a ferramenta mais utilizada hoje vai ser o LinkedIn. Então, se alguém procurar lá por bruno.romano, vai encontrar o meu LinkedIn. Mas também no final, na descrição aqui do episódio, a gente pode deixar os contatos pessoais para que as pessoas possam entrar em contato também. E a gente desenvolve um papo, quem sabe novas oportunidades, enfim, nós vamos abrindo aí espaço para tudo e para todos. É isso aí, Bruno. Pessoal, muito obrigado, cara. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.